Programa Ponto de Encontro. Muitas dicas de saúde, educação e cultura. Eu estou aqui com a doutora Vera. A doutora Vera, ela é psicanalista e tem um recadinho para passar para vocês. Bom, hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre terapia de casais. O que é terapia de casais, né? No caso do trabalho que eu realizo, a gente pode chamar que é uma terapia de base psicanalítica, né? Porque é o enfoque de trabalho que eu exerço na clínica, que é a psicanálise, que eu realizo com os casais. O que é isso, como é isso e quando procurar fazer uma terapia de casais. Bom, quem não tem problema, né? Qual casal não tem problema? Como os casais lidam com seus problemas. Então, a terapia de casal é uma das saídas que os casais encontram para tentar lidar com as questões que estão atrapalhando o relacionamento e que vai tentar também, junto com este casal, fazer uma avaliação das questões que são da relação e das questões que são de cada um. Então, assim, quando a gente entra numa relação, a gente entra inteiro com aquelas questões que são pessoais, que são de cada um. No desenvolvimento, desde a infância, a gente vai criando os nossos conflitos, tendo as nossas emoções alteradas, criando os nossos rancores, nossas mágoas, e essas emoções vão ficando guardadas dentro da gente. Desde a infância, desde a gestação, todo ser humano passa por essas questões. Bom, então a gente já tem dificuldade de lidar com a gente mesmo e com o outro de uma maneira geral, com nossos próprios problemas. Quando a gente casa, então, esses problemas que são de cada um começam a aparecer na relação. O marido, né, ou a mulher, né, o esposo ou a esposa, de repente, faz alguma coisa, tem alguma atitude na relação, no casamento, que vai desencadear essas questões emocionais que, na verdade, são de cada um, né? Já era do outro. Não é que ele vai lá e cria um atrito. Ele desperta, na verdade, algumas vezes, emoções que existiam lá dentro. Então, na terapia de casal, o que a gente faz, em primeiro lugar, junto com o casal, separar. Separar quais são os problemas que é da relação do casal, que nasceram, que foram construídos, desencadeados na relação, portanto, é da relação, e o que é de cada um. Então, quando a gente consegue separar esses problemas, a terapia de casal, ela vai trabalhar com os problemas de cada relação. Então, durante o tempo de convívio, os anos de casamento, e relacionar é sempre difícil, viver junto 24 horas é sempre muito difícil. Então, o que foi acontecendo nessa relação que foi deixando essa relação desgastada, cansada, né? A relação fica cansada, fica desgastada. Então, o que é que este casal não soube lidar e que foi constituindo problemas que agora chegaram a ficar tão grandes que chega a esse ponto de estar possibilitando até uma separação. Então, o que é da relação, a gente vai trabalhar juntos. Né? Trabalhar juntos e ver o que cada um pode recuperar. Recuperar, por exemplo, a docilidade, recuperar, por exemplo, a delicadeza com o convívio, a gente adquire a intimidade, que é extremamente importante, mas com a intimidade vem também, muitas vezes, um certo exagero de intimidade, e o casal vai perdendo também a delicadeza de um para com o outro. Né? A maneira dócil de tratar um ao outro começa, às vezes, a ficar um pouco mais brusco, fica mais natural, mas, às vezes, a naturalidade fica brusca demais. Né? Então, a gente vai trabalhar junto com o casal para que esta relação ela volte a reconquistar coisas importantes para a manutenção de uma relação, como, em especial, o respeito, que às vezes vai se perdendo, para a relação. E vamos deixar claro o que é de um e deixar claro o que é do outro. Os problemas que, na verdade, são de cada um dos membros da relação e que está sendo desencadeado e causando atrito na relação. Muitas vezes, depois de um trabalho deste, que a relação volta a ficar mais estável, é importante, é interessante, o próprio casal se dá conta de que tem coisas muito pessoais, problemas muito íntimos, e que acaba atrapalhando a vida dele de uma forma geral, e que é importante ser trabalhado. Isso vai ser trabalhado na terapia de casal? Não. Na terapia de casal é trabalhado só o que é da relação. O que é de cada um, então, é indicado que este casal, depois que termine a terapia de casal, que é uma terapia não muito longa, né, de médio prazo, então este casal vá, cada um, procurar uma análise, uma psicanálise, para cada um
poder resolver suas questões pessoais. Se conhecer um pouco melhor, se entender um pouco melhor, lidar um pouco com as suas próprias questões, para se colocar melhor e mais inteiro, não só nesta relação, como na vida de uma forma geral. Quando isso acontece, em geral, um dos dois, né, uma pessoa da dupla, que tiver tido uma empatia e um vínculo melhor, no caso comigo, se sou eu que estou fazendo o trabalho, pode ficar comigo para fazer análise pessoal e o outro encaminhado para um outro profissional. Os dois podem ficar comigo e fazerem terapia individual comigo, um de cada vez? Não. Não é ético que o mesmo profissional atenda pessoas de uma mesma família separadamente, atendo um, depois o outro. Por quê? Porque a terapia exige sigilo, a terapia exige confiança. Você vai colocar na mão do profissional sua intimidade, né? Aqueles problemas as emoções mais fortes de sua vida. E aí vai ficar sempre as fantasias. Se entra um, né, e sai e entra o outro, o que será que ela está falando para o outro? Em quem ela vai acreditar? Né? De que maneira ela está interpretando o que eu falei e o que a minha esposa ou o que o meu marido falou? Então, essas questões vão impedir que a relação se vincule, que fique uma relação fortificada e que o tratamento tenha uma fluidez. Por isso é importante, e eticamente falando, o casal é trabalhado juntos e quando a gente resolve todas as questões que é do casal e passa para uma análise individual, quando se faz necessário, porque nem sempre se faz, então um pode ficar com o analista que fez o trabalho com o casal, né, e o outro é encaminhado para um outro analista. Assim, acaba podendo fazer um trabalho com o casal e também no individual, com ética e com qualidade. Então, isso que a gente considera, né, um trabalho honesto, um trabalho sério, com um resultado que a gente espera que seja positivo para vocês. Portanto, se algum casal estiver precisando, está aí a possibilidade de resolver os atritos buscando a terapia de casal. Por hoje é isso, a gente volta outro dia com outro tema. Obrigada. Valeu, doutora Vera. Nós vamos para um bloco comercial, daqui a pouco a gente volta com muito mais para você.